Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série do Kybalion. E hoje vamos abordar o terceiro princípio, que é o princípio da correspondência. Lembrando, gente, que os 7 princípios, vou só repetir aqui para vocês se lembrarem. O princípio do mentalismo, o princípio da vibração, o princípio da correspondência, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. Gente, o princípio da correspondência começa com a dita e cuja frase de assim em cima como embaixo e assim embaixo como em cima. Gente, tudo no universo é correspondente. De que forma? Por exemplo, os cientistas hoje, só na atualidade, estão descobrindo que, por exemplo, o movimento dos astros é correspondente ao movimento dos prótons e dos elétrons ao redor do átomo. Eu vou deixar uma imagem aqui para representar isso, para que vocês entendam. Então, da mesma forma que ao redor de um Sol gira os planetas, ao redor do átomo giram esses elétrons e esses prótons do mesmo ritmo, na mesma proporção, entendem? E no universo temos até a proporção áurea, que é o que chamam da proporção divina, proporção de Deus. E a gente vê isso se repetir na concha, do caracol, no padrão que as plantas crescem. E a gente vê essa proporção áurea se repetindo em várias coisas, inclusive no Bitcoin. Mas eu vou deixar isso aqui um assunto para outro dia. Enfim, proporção áurea se repetindo. Também, recentemente, descobriram que o universo se assemelha ao cérebro humano. Sim, quando você pega o universo e, digamos assim, você tira o zoom dele, ele parece um cérebro humano e os neurônios e as sinapses se assemelham às galáxias, enfim. Tudo é correspondente e dentro dessa correspondência existem os 3 planos principais, que é o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Dentro disso aí existem tantas... Isso começa a se dividir em tantos aspectos que muitos deles nem eu entendi, mas o que eu entendi, graças a Deus, como aplicar isso na minha vida. O que esse conhecimento serve para mim no meu dia a dia, para que eu viva mais feliz, para que eu viva com mais plenitude, para que eu tenha mais abundância, abundância financeira, abundância amorosa, abundância espiritual e por aí vai. Parece sempre que eu vou gravar um vídeo, eu tô falando alguma coisa, vem um bloqueio na minha cabeça, assim, como se alguém estivesse tentando me atrapalhar para eu não falar. Porque esses ensinamentos, gente, que eu tô passando aqui pra vocês, as sociedades secretas do planeta, é isso que eles ensinam. Eu não posso afirmar 100% de certeza porque eu não estou dentro delas, mas é o que eu imagino que eles ensinam. Por exemplo, os princípios do Kybalion, até a escrita desse livro, eles eram restritos a um número seleto de aprendizes. Tanto que, o velho ditado, não jogue, dito por Jesus, não jogue pérola aos porcos. Que aqui dizia, não adianta nada você trazer isso aqui, dar isso para a sociedade, porque a sociedade não vai entender. Mas a gente chegou num momento de maturidade onde essas coisas começaram a ser reveladas. Então, coisas que antes eram restritas a sociedades secretas, a um grupo seleto, de aprendizes, a pessoas especiais. Não existem pessoas especiais, tá? Só para deixar claro. Todo mundo é igual perante o universo. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e estamos no nosso processo de evolução. Então, não existe ninguém melhor que o outro para conhecer isso ou não. Mas existem pessoas, espíritos que vão conseguir entender isso aqui e existem outros espíritos que ainda não estão preparados para entender aquele conhecimento e tá tudo certo, gente. Mas eu tô trazendo isso aqui para quem está preparado. Assim em cima como embaixo, tudo é dentro como fora, e o plano físico é correspondente ao plano mental, que também é correspondente ao plano espiritual, e aqui eu posso trazer até literaturas espíritas, sim, porque eu leio muito livros espíritas, livros de Chico Xavier, e a gente já viu em vários livros, agora eu não sei dizer exatamente em quais, inclusive Allan Kardec e André Luiz, eles dizendo que o mundo físico é como se fosse uma cópia barata do mundo espiritual. E tudo que surge no mundo físico já havia no espiritual. É como se o mundo físico estivesse sempre um pouco mais atrasado que o mundo espiritual. Ou seja, é tudo correspondente. Tudo que existe no mundo físico, existe algo similar no mundo espiritual. E outra coisa que eu ia falar, a gente vê isso também em terapias, como, por exemplo, a auricoloterapia. É a auricoloterapia que fala que você põe a sementinha de mostarda na orelha. Reflexologia, que é um negócio que você faz no pé. Gente, o que é auriculoterapia? Você chega pro auriculoterapeuta e você fala assim, eu tô com uma dor nas minhas costas. E daí ela pega uma sementinha bem pequenininha e põe aqui no ponto da orelha e de repente a sua dor nas costas some. E você, mas que diacho que é isso?
Porque existem pontos na orelha correspondentes aos outros pontos do nosso corpo. A reflexologia parte do mesmo princípio. A mulher vai lá, mexe no teu pé, daí você tá com uma dor no pescoço, e ela apertou o seu dedão no pé, e a sua dor no pescoço passou? Como que isso funciona? É o princípio da correspondência em ação, em prática, mostrando pra você na vida real como que funciona. Ou seja, existem pontos no seu pé que correspondem a pontos que estão na tua orelha, que correspondem a partes do seu corpo. Ela podia fazer isso com a sua axila. Existem pontos na sua axila que correspondem às outras partes do seu corpo. E por aí vai, pra vocês entenderem o quão complexo e bizarro isso é. Porque isso se aplica a tudo no universo. É uma lei do universo. Quando se fala, é uma lei do universo, fala assim, mas então isso se aplica na minha orelha, mas não vale pro meu pé? Não, vale pra tudo, tá entendendo? Porque é como as coisas do universo funcionam. O que eu faço com essa informação é o seguinte, tudo é dentro como é fora. E esse vídeo aqui é, o que isso aqui vai me ajudar na minha vida? Esse vídeo aqui é pra isso. Quer saber se é correspondente, se é vibração, tanto faz. Como que eu faço pra melhorar a minha vida? Como que eu faço pra viver mais feliz, mais pleno, ter mais dinheiro, mais abundância, né, financeira, para que eu possa aproveitar mais momentos bons com a minha família, para que eu possa, assim, realmente viver feliz? Tudo é dentro como fora. Jesus Cristo o tempo todo falava pra gente, conhece-te a ti mesmo. A gente costuma ver o cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não percebe a trave que está no teu olho. Então, primeiro você tem que ver a trave que está no teu olho, encontrando ela e removendo ela, aí sim você pode ajudar o seu irmão a remover o cisco do olho dele. Então, essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês é porque, primeiro, eu li, depois eu comecei a querer entender, depois que eu comecei a querer entender, eu comecei a tentar aplicar na minha vida, e daí, conforme eu fiz aquele processo para retirar a trave do meu olho, agora eu posso dizer para vocês como fazer o mesmo caminho. Simples assim. Conhece-te a ti mesmo. Todas as situações da nossa vida, no nosso exterior, são um reflexo do nosso interior. O plano mental é um reflexo do plano físico. Então, tudo que se materializa no meu plano físico é um reflexo da minha mente. E aí a gente volta para o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. E que é o princípio da vibração também. Porque você mentaliza, você vibra, e aquilo corresponde. O que eu quero dizer com isso? Você não vai atrair coisas positivas se você não tem pensamentos positivos. Se você tem pensamentos negativos, você atrai coisas negativas. E aquelas coisas negativas que estão aparecendo no teu exterior, estão aparecendo para te mostrar que o teu interior está negativo. Aquelas coisas que te incomodam, e daí a gente volta para o conceito de sombra do Carl Jung. O Carl Jung falava que todos nós temos uma sombra. E essa sombra, ela se mostra, a gente reflete essa sombra nas outras pessoas e nas situações da nossa vida. Por exemplo, aquilo que a gente mais se incomoda, aquilo que mais irrita a gente na outra pessoa, geralmente é algo que a gente tem que trabalhar na gente. O meu exemplo, eu não suportava pessoas que tentavam me controlar. Pessoas que tentavam me dizer o que fazer, e aquilo às vezes me deixava sem dormir, eu me estressava, eu xingava, brigava, não suportava. A pessoa não podia vir falar nada pra mim que eu não aceitava. E eu sempre queria estar certo também. Porque eu não aceitava alguém querer mandar na minha vida. Por quê? Por que vocês acham? Porque eu era extremamente controladora. E eu tentava controlar as pessoas e eu queria que elas fizessem as coisas do meu jeito. Consequentemente, o que mais me irritava era quando as pessoas tentavam me controlar. Quando você percebe isso, você fica tipo assim... gente. Só que pra isso a gente tem que primeiro olhar pra dentro de si, assumir a nossa própria responsabilidade perante essas coisas, porque tem uma parte de nós que não vai aceitar. Você vai ver aquilo e vai falar, eu não aceito que eu sou assim. Não, mas eu não sou que nem essa pessoa, que não sei o que. Então, como que eu faço pra aplicar esse princípio da correspondência na minha vida? A gente vai voltar sempre pro mesmo assunto. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Quando você conhece a si mesmo, nada mais vai te incomodar. É bizarro. É bizarro. Porque quando você não conhece a si mesmo, você espera a aprovação de terceiros. Você se frustra quando as coisas não são do seu jeito. Você fica revoltado e por aí vai. Quando você conhece a si mesmo, você sabe quem você é. Você se assume como o espírito imortal que você é. Porque todos nós somos espíritos imortais. Você entende que você está no planeta Terra para aprender. E que as situações aqui, elas estão postas ao seu redor para te fazer aprender. Logo, quando acontece aquelas coisas que te irritavam, elas não vão te irritar mais. Simples assim. Mesmo as coisas que aconteciam comigo antes, que às vezes me deixavam sem sono, eu perdia, ficava a madrugada toda acordada, passava raiva, brigava,
e por aí vai. Hoje eu nem ligo mais. Por exemplo, eu adorava brigar na internet, gente, por causa de política ainda. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vi um comentário de um amigo, às vezes que eu achava contraditório. Hoje em dia eu leio, eu ainda acho contraditório. Eu ainda acho, às vezes, que a pessoa está sendo hipócrita. Mas aquilo não me irrita mais. Porque eu sei que o meu exterior é um reflexo do meu interior. Se eu estou naquela situação, é porque eu mereço estar naquela situação. E eu aceito a minha responsabilidade ao estar lá. Então, hoje em dia, quando alguém vem e comenta num vídeo meu e fala, ai, não concordo, ai, não sei o que, não sei o que. Se fosse antes, eu ia ficar nervosa, ia começar a responder, ia me engajar numa discussão. Hoje em dia, eu só olho assim, tá bom. Porque quando você conhece a ti mesmo, quando você sabe quem você é, essas coisas não te abalam. Ah, mas daí a minha tia falou que não concorda com as escolhas que eu tô fazendo. O problema é da tia, você não vai se preocupar com isso. Fala assim, que bom, espero que ela esteja feliz com as escolhas da vida dela. Mas essa é a minha vida e essas são as minhas escolhas. Então, quando as pessoas vêm até você e te criticar, você não vai se importar, porque você conheceu você mesmo, você já sabe qual é a sua sombra. Quando você conhece a sua sombra, gente, é um processo libertador. Porque quando você não conhece, ou quando você sabe, mas você não aceita aquela informação, quando uma pessoa chega e joga aquilo na tua cara, por exemplo, ah, você é isso, né? Eu sou controladora. Ah, você só quer saber de mandar em todo mundo. Aquilo vai subir na tua cabeça, você vai ficar nervoso, fala, não, eu não sou assim não. Você que é assim, que não sei o quê. Quando você conhece a sua própria sombra, e a pessoa fala isso, aponta na tua cara e fala alguma coisa, às vezes você fica até com pena da pessoa. Você fala, tá tudo bem com você? Porque aquela pessoa se irritar com algum aspecto seu, é às vezes algum problema que ela tá na vida dela. E daí hoje em dia, quando alguém me ataca, eu olho pra pessoa e falo, tá tudo bem com você? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá me atacando? Hoje em dia, eu e o meu marido, gente, a gente nem briga mais. Porque quando a gente, às vezes, brigava por coisa besta. Hoje em dia, às vezes, quando vai começar uma discussão, e ele fica bravo por causa de alguma coisa que eu fiz, eu olho pra ele e falo assim, tá tudo bem? O que aconteceu? Por que você ficou bravo? Aí ele já fica assim, tipo, ah, não sei, que eu não gostei do que você fez. Ah, então me desculpa, não foi minha intenção. E daí, tipo, a gente nem briga mais. Porque é bizarro, porque eu me conheci, eu me conhecendo, eu tô ajudando ele no processo dele se conhecer também. E ele, às vezes, em alguns aspectos, ele se conhece melhor que eu. Para algumas coisas, ele lida muito melhor que eu ainda. Porque é um processo, gente. Você começa ele. Eu estou na fase assim que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui e tô tentando explicar pra quem tá aqui. Mas chega até aqui, tá entendendo? Então eu tô aqui ainda. Tô caminhando. Mas enfim, é esse o princípio da correspondência. Tudo é dentro como é fora. Tá te incomodando fora? Entenda o que está dentro de você que faz aquilo te incomodar. Conhece a você mesmo. Conhece todos os aspectos da tua personalidade. Conhece todos os seus defeitos e as suas qualidades também. Porque é aquilo, todo mundo tem defeito. E realmente, todo mundo tem defeito porque a gente tá no planeta Terra e a gente tá num processo de evolução espiritual. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria nem estar nesse planeta, tá? Então, se você tá aqui é porque você tem coisa pra corrigir ainda. Então, não tem nada de errado em você falar, eu sou boa nisso, mas eu sou ruim nisso. Eu sou boa em ler e entender as coisas e eu sou ruim em aceitar situações quando as pessoas não fazem o que eu quero. Eu tenho dificuldade com isso. Eu ainda tenho. Hoje em dia, eu deixo de lado. Falo, ah, tá bom. Mas eu ainda fico irritada, tá entendendo? Eu só não arrumo discussão mais. Mas eu preciso trabalhar isso em mim, porque cada um tem seu livre-arbítrio. Ah, e daí também a gente pensa assim, ah, mas como que eu vou fazer se o meu vizinho não faz? Quando eu ficava muito na política, eu falava assim, ah, mas não adianta nada eu fazer tudo certo, se as pessoas vão votar no político errado e vai destruir meu país. Se você tá naquele país e estoura uma guerra lá e começa a cair bomba lá, é porque era pra você estar lá. E você é tão merecedor daquilo quanto as outras pessoas que também não fizeram o que você achava que elas deveriam ter feito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas a partir do momento que você troca sua mentalidade de vítima e aceita a sua responsabilidade a respeito das coisas, e aceita que tudo é vibração. Então, se eu estou naquela situação, é porque eu mereço estar lá. Mas e se eu fizer tudo certo e estiver aplicando esse princípio da correspondência, eu ainda vou sofrer com o problema do meu país, o problema da minha cidade? Gente, aqui na Terra existem céus e infernos na própria Terra. Então, eu gosto de pegar a cidade de São Paulo como exemplo. São Paulo é uma cidade que tem absolutamente tudo. Existem milhões de pessoas, todos os tipos de pessoas. E você vai encontrar o céu e o inferno naquela mesma cidade. Às vezes alguns quarteirões de diferença um do outro. Em São Paulo tem a Cracolândia, da mesma forma que tem a Cracolândia, tem o Alphaville, digamos assim, né? Quando você começa a alterar o seu padrão de vibração, quando você entende o princípio da correspondência,
o que acontece? Você vai atrair para si situações e pessoas que correspondam com aquela sua mentalidade. Então, mesmo que, mas a economia do país está indo mal, mas isso não é problema seu. A sua economia vai ir bem. Porque mesmo num país onde a economia vai mal, existem pessoas que vão bem financeiramente. Mas o que elas fazem para ir bem financeiramente? Elas não se deixam levar. Porque quando fala, está indo mal, aí você vai começar a pensar negativo, você vai pensar, está todo mundo indo mal, eu vou mal também. E daí, consequentemente, você vai manifestar aquilo. Ou seja, dentro do mesmo local, vão existir pessoas que vão estar vivendo o céu e o inferno dentro do planeta Terra. Tanto que um dos princípios da Kabbalah é que a gente pode sim viver feliz e Deus quer que a gente seja feliz aqui na Terra. E você pode viver feliz aqui na Terra. Quando você aumenta a sua vibração, você não vai evitar 100% de qualquer situação ruim se aproximar de você. Não, faz parte da Terra, vai ter situações que não vão ser tão favoráveis. Mas a maior parte das situações, caso você já esteja em um nível mais elevado de frequência, né? Você já conhece a si mesmo, você já está vibrando na abundância, você está vibrando na alegria, você vai atrair situações, vai atrair lugares, vai atrair pessoas, você vai ser levado para lugares. Por exemplo, às vezes você está passando num bairro e daí a gente tem um negócio que chama o sexto sentido. O seu sexto sentido vai falar para você não passar por aquela rua e para você passar pelaquela outra rua. E daí você vai seguir aquele sexto sentido, é porque se você passasse na outra rua, algo ruim aconteceria. Você tá entendendo? Mas eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. Você não precisa acreditar na gravidade para que você não saia flutuando. Você não precisa acreditar em Deus para que Deus exista e para que você seja um filho amado dele, acreditando nele ou não. Não precisa acreditar em Jesus para que os ensinamentos dele sejam aplicáveis a todas as pessoas do planeta Terra. E se você fizer as coisas que ele falou, você vai viver feliz. Entendeu? É isso aí. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado. E amanhã eu volto para falar sobre o princípio da polaridade. Eu vou ter que estudar esse, que eu ainda estou tentando entender como que eu aplico isso no dia a dia. Mas então tá, fiquem em paz, fiquem com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí.